Está promulgada a Constituição. Veja, nós teremos agora uma videoaula sobre a Constituição, a primeira Constituição da República do Brasil. Dê uma olhada no vídeo e já já a gente volta a falar. Força! Bom, pessoal, vamos então agora desenvolver o conteúdo sobre a Constituição brasileira e as características da política desenvolvida no Brasil nesse momento. A gente tem que entender que a primeira Constituição brasileira, ela não foi votada, né? Dom Pedro I dissolveu a Constituinte e impôs uma Constituição ao país. Essa aqui seria o quê? A segunda Constituição brasileira. Foi organizada uma Assembleia Nacional Constituinte para debater essa nova Constituição para o país. Então, da proclamação da República até 1891, nós falamos das discussões em torno dessa Magna Carta para o país. Quando nós falamos disso, a gente tem que entender o seguinte, que diferente do Segundo Reinado, que havia aquela centralidade na figura do imperador. Vamos lembrar que existia um parlamentarismo no Brasil, mas o parlamentarismo era às avessas, né? Então era Dom Pedro II, chefe daquele poder moderador, que escolhia o chefe de gabinete, e o chefe de gabinete tentava a maioria no parlamento. Se não conseguisse, o parlamento é que era dissolvido, até que aquele escolhido por Dom Pedro II tivesse a maioria. Então veja, o modelo de cima para baixo. Quando nós falamos da proclamação da República, a ideia não era essa. A ideia era diametralmente oposta. Nós precisamos do quê? Nós precisamos descentralizar. Lembra dessa história? Eu já falei daquela história do período regencial com vocês e disse, a história do Brasil pode ser contada em termos políticos como centraliza, descentraliza, né? Lembrando, primeiro reinado, centraliza. Regências, avanço liberal, descentraliza. Aí depois, regresso conservador, centraliza. E o regresso conservador, essa centralização, se estendeu ao longo do Segundo Reinado. Então agora, qual era a palavra de ordem da elite brasileira? O que está errado? É um modelo muito centralizado, vamos descentralizar. Gente, como descentralizar quando a gente fala de uma república, uma organização do Estado? A gente tem que entender que o modelo era o modelo norte-americano. Existia uma república, tá certo? Que falava de autonomia dos estados e o princípio que estava na Constituição norte-americana de 1787 era o princípio federativo. Então a gente tem que entender que o Brasil, como de uma certa forma tinha como os Estados Unidos como exemplo, o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, tá certo? Do Brasil, porque o princípio era federativo. Qual que é a ideia importante? Da autonomia para os estados. Cada elite queria desenvolver a sua política no estado. Então, a ideia é, como é que você faz com que essas elites conduzam a vida política no seu estado e dá mais autonomia para o estado. Então, o princípio era federativo. Outra coisa importante que a gente fala da Constituição brasileira foi a separação do Estado e da Igreja. Lembra que quando nós falamos do Segundo Reinado, existia até o regime do padroado. Qualquer decisão do Papa para valer no Brasil precisava da ordem cumpra-se, né, do beneplácito do imperador. Houve até aquela questão que nós vimos, a questão religiosa que marcou o estertor, o ocaso da monarquia brasileira. Ora, a palavra de ordem, seguindo os princípios da ciência, seguindo os princípios do positivismo, qual que era? Separar o Estado da religião. Desvincular o Estado de qualquer vinculação que fosse religiosa. Então, como é que você faz isso? Você estabelece o Estado laico. Então, vamos lembrar, laicizar é desprover algo de um conteúdo mágico, sobrenatural, místico, religioso. Então, a ideia era essa. Cemitério, quem cuida? Quem cuida de cemitério é o Estado. Antes, quem cuidava era a igreja. Casamento, instituído casamento civil. Moçada, nós vimos que foi no Código de Napoleão Bonaparte, em 1804, que foi estabelecido o casamento civil. Olha só, nós vamos ter a instituição desse casamento civil aqui com a Constituição de 1891. Então, o Estado separado da igreja é o Estado laico. Outra coisa importante, veja,
quando nós falamos da história da participação política na monarquia, nós vimos que foi estabelecido pela Constituição de 24 o voto censitário. O que era o voto censitário mesmo? Aquela ideia de que o sujeito precisava comprovar renda para poder ser eleitor e precisava comprovar renda também para participar dos cargos políticos de deputado, de senador. Então, isso é abolido quando a gente pensa na proclamação da República. Então, você não tem o voto censitário, você teria o quê? Uma espécie de sufrágio universal, tá certo? Aberto. Aberto, o que significa aberto? Aberto é o seguinte, o camarada vai lá e ele fala, ó, eu vou votar no fulano de tal. Então veja, isso é o voto aberto, é o oposto do voto secreto. Então o voto tinha que ser declarado. A pessoa ia lá e declarava para quem ela estava depositando, estava colocando o voto dela. Então isso é o voto aberto. E mulher não participa. Então a gente tem que entender que a história da participação política da mulher é uma história de conquista, de movimento social, que vai marcar o mundo no século XX. A gente está no final do século XIX no Brasil e não tem voto feminino. O voto é masculino para os homens acima de 21 anos. Veja, qual era a exceção desse universo? Analfabeto. Analfabeto não pode participar da vida política e aqueles militares que não são de alta patente, tá certo? Que não são chamados de oficiais. Então, aquilo que a gente chama de soldado raso ou o nível hierárquico abaixo da oficialidade, não também pode participar da vida política. Então, essa foi a Constituição Brasileira de 1891 em linhas gerais. Outra coisa importante, o presidencialismo. Então a gente fala de presidente da República e há revezamento, né? Então você tem de tempos em tempos a escolha de um novo presidente da República por voto direto. Porém, a primeira eleição seria por um voto indireto. O próprio Congresso é que escolheria o presidente da República. E a escolha recaiu sobre o Marechal Deodoro da Fonseca. Outra coisa também interessante que vale a gente ressaltar aqui para entender a história da República é que essa Constituição tinha um artigo, artigo de número 42, e esse artigo dizia o quê? Se o presidente da República não cumprir metade do mandato dele, então renunciou, morreu, aconteceu qualquer coisa, o vice vai assumir provisoriamente convocando novas eleições. Então, isso vai ser interessante porque a gente vai contar a história do Deodoro da Fonseca e ele renunciou antes de cumprir metade daquilo que seria o governo dele. E houve um grande problema logo nos primórdios da República Brasileira. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco numa outra aula, mas guarde essa informação a respeito dessa Constituição aqui. Outra coisa também que é importante, que diz respeito a quê? Ao controle do eleitorado. Pessoal, imagina o seguinte, o voto não é mais censitário, não é a elite apenas que participa da vida política. Como é que essa elite vai fazer para controlar esse eleitorado novo, essa ampliação do número de eleitores no país? Olha a chave, está aqui, ó, voto aberto. Então a gente tem uma situação de controle do eleitorado que é conhecida com o nome de coronelismo. Olha, já eu vou mostrar uma charge que indica muito bem qual foi a prática política dominante das oligarquias brasileiras na República Velha. Mas antes de apresentar esse slide, vamos dar uma olhadinha num texto do historiador que retrata bem essa situação política no início da República Brasileira. O próximo slide, aqui ó, 1891, ainda falando da Constituição que foi promulgada, segundo o historiador Alfredo Boulos Júnior, na época do Império era preciso ter renda mínima para votar. Em outras palavras, o voto era censitário. Isso restringia o número de pessoas aptas a votar. Então é isso, era só a elite que participava. A Constituição Republicana de 1891, no entanto, aboliu o voto censitário. O eleitor deveria ser alfabetizado e mulheres, monges, frades, soldados não votavam. Porém, ainda que a exclusão do direito ao voto continuasse grande, o número de eleitores cresceu bastante. E a questão é,
como você controla esses eleitores que agora, né, têm condição de escolher os representantes políticos, como que essa elite brasileira vai fazer isso. Então, agora a gente vai ver o que foi a prática comum na história da República Velha Brasileira. Aqui no próximo slide, veja, esse é o fundamento da República, o coronelismo. O que é o coronelismo? Aquela história do voto do cabresto, do curral eleitoral. Então, o camarada, ele ia votar, mas ele ia votar e o coronel acompanhava. Quem era o coronel? Um chefete local, um cara que tinha grande influência econômica, que detinha o poder político na região. Então, ele acompanhava o camarada, a mesa em que o sujeito ia declarar o voto era uma mesa controlada por ele e, é claro, o coronel indicava algum parente dele, ou um afilhado, né, político, sabe essa coisa da padrinhagem brasileira, né? Então o coronel falava, bom, aquele lá, bota naquele. E aí o cara tinha que declarar o voto. Como é que ele ia fazer? Se ele dissesse, não, vou votar no outro, já era. Tinha um capanga lá do lado de fora para mostrar que ele tinha que ter feito a coisa certa. Então, ó, essa é a situação de dependência do eleitor. Olha o eleitor aqui, ó, eleitor. Olha a carinha desse eleitor. Olha o político, normalmente o tal do coronel. E olha a soberania nacional, né? Essa touquinha não devia ser vermelha, né? Lembra da Revolução Francesa, o barrete frígio, né? A liberdade, mas ela ficou amarelada nessa República Brasileira. Então, isso aqui é a condução do eleitor, o voto de cabresto, o tal do curral eleitoral que marcou a vida política brasileira nessa história. Vamos lembrar que o Brasil era um país agrário, que a vida urbana era pouco desenvolvida e que os grandes movimentos que vão exigir uma mudança nesse cenário político vão ocorrer no quadro de urbanização do país. Então, num país de vida agrária, de dependência desse mundo rural, o que você tem são os latifundiários, os homens que controlam a terra, a economia e que vão manipular o quê? O resultado das eleições. É a vontade dos coronéis que se faz no Brasil, beleza? Bom, nós falaremos na sequência, falamos desse quadro importante que vai marcar a história da República Brasileira, mas é importante que a gente entenda também uma questão que é uma questão de ordem econômica, né? O Rui Barbosa, como eu disse, ele assumiu a pasta que era a pasta das finanças, a fazenda, a economia. E ele imaginava, então, desenvolver a economia brasileira. Então, uma outra questão importante do início da República Brasileira que você pode encontrar no vestibular. Então, na sequência, falaremos dessa história do Rui Barbosa, tá bom? Então, um abraço, força na peruca e vamos lá, coragem! Então, pessoal, gostaram do vídeo? Então, está promulgado. Não só a Constituição, o caminho para o seu ingresso na universidade é www.aprendacerto.com.br. Esse é o caminho que vai te levar à universidade. Custo módico, benefício altíssimo. Então, www.aprendacerto.com.br. Um abraço!